O sol da manhã tinge o deserto com tons de laranja e rosa, anunciando um novo dia. A sombra da esfinge de Gizé, alongada e fria, recua lentamente. Este monumento imponente, esculpido na rocha, parece ganhar vida com os primeiros raios de sol. Como se o próprio monumento despertasse de um sono milenar, a esfinge se revela em toda a sua majestade. A cada movimento do sol, suas feições se tornam mais nítidas, revelando a grandiosidade de sua construção. A cada amanhecer, a esfinge observa impassível o deserto, testemunha silenciosa da história humana. Ela viu impérios surgirem e caírem, e permanece como um símbolo de resistência e mistério. Testemunha silenciosa da história humana, a esfinge guarda em sua expressão enigmática os segredos de eras passadas. Suas pedras, desgastadas pelo tempo, são um lembrete constante da passagem dos séculos. Seus olhos, fixos no horizonte, parecem guardar segredos ancestrais, enigmas que desafiam o tempo, olhos que viram a ascensão e queda de civilizações, que presenciaram rituais e celebrações há muito esquecidos, enigmas que desafiam o tempo e a compreensão humana. A expressão da esfinge é um convite ao mistério, uma porta para o desconhecido que muitos tentaram, mas poucos conseguiram desvendar. O que teria a esfinge testemunhado ao longo dos séculos? Que segredos esconde em seu olhar fixo e impenetrável? Cada mudança de luz e sombra parece contar uma nova história, uma nova faceta de seu passado. Que histórias poderia contar sobre faraós, pirâmides e civilizações perdidas? Histórias de glória e decadência, de conquistas e derrotas, de vida e morte. A esfinge é um livro aberto, mas suas páginas são escritas em uma língua que poucos compreendem. A esfinge nos convida a uma viagem no tempo, a desvendar os mistérios de um passado remoto e fascinante. Sob o céu estrelado, ela se torna ainda mais enigmática, uma sentinela eterna que guarda os segredos do universo, a desvendar os mistérios de um passado remoto e fascinante. Cada pedra, cada detalhe esculpido, é uma peça de um quebra-cabeça que nos desafia a entender a grandiosidade de uma civilização que, embora desaparecida, deixou um legado eterno. A maioria dos estudiosos acredita que a esfinge foi esculpida durante o reinado do faraó Khefren, por volta de 2500 a.C. Este monumento icônico, com seu corpo de leão e cabeça humana, é um dos maiores e mais misteriosos símbolos do Antigo Egito. Acredita-se que a esfinge tenha sido criada para guardar a necrópole de Giza, protegendo as pirâmides e os túmulos dos faraós. A sua construção, envolta em lendas e mistérios, continua a fascinar arqueólogos e historiadores ao redor do mundo. Imagine o trabalho colossal, milhares de homens, utilizando ferramentas rudimentares, moldando a rocha calcária, dando forma ao corpo de leão e à cabeça humana. Cada golpe de cinzel, cada bloco de pedra removido, representava um esforço monumental. A precisão e a habilidade necessárias para criar uma obra tão grandiosa, com recursos tão limitados, são verdadeiramente impressionantes. Mas nem todos concordam com essa versão. Existem teorias alternativas que desafiam a datação tradicional da esfinge. Alguns pesquisadores sugerem que a esfinge pode ser ainda mais antiga. Eles argumentam que a erosão presente no monumento não é apenas resultado do vento e da areia do deserto. Eles apontam para a erosão presente no monumento, que sugere exposição à água, algo incomum no período de Khefren. Esta teoria sugere que a esfinge pode ter sido construída em uma época em que o clima da região era muito mais úmido, possivelmente milhares de anos antes do reinado de Khefren. Teria a esfinge sido construída por uma civilização ainda mais antiga, em um passado remoto e esquecido? A verdadeira origem da esfinge pode estar escondida nas areias do tempo, esperando para ser descoberta. A busca por respostas continua,
enquanto arqueólogos e historiadores trabalham incansavelmente para desvendar os segredos deste enigmático guardião do deserto. A Esfinge não é apenas um monumento colossal, mas também um enigma arqueológico. Existem rumores de câmaras secretas sob a areia, passagens secretas que levam a lugares desconhecidos. Alguns exploradores afirmam ter encontrado indícios de cavidades e túneis, mas até hoje nada foi confirmado. Que segredos se escondem nas entranhas da Esfinge? Tesouros perdidos? Conhecimento ancestral? A resposta talvez ainda esteja enterrada sob as areias do tempo. A Esfinge não está posicionada ao acaso. Sua orientação, perfeitamente alinhada com o nascer do Sol no equinócio, sugere um significado astronômico. Seria a Esfinge um observatório celestial, marcando datas importantes no calendário egípcio? Ou representaria a união do poder terreno, simbolizado pelo leão, com a sabedoria divina, representada pela cabeça humana? A Esfinge nos desafia a decifrar sua linguagem simbólica, a compreender a visão de mundo dos antigos egípcios. O corpo da Esfinge, especialmente a cabeça, apresenta marcas profundas de erosão. Mas a erosão não é uniforme, o que intriga os cientistas. Enquanto algumas partes parecem desgastadas pelo vento e pela areia, outras áreas exibem sulcos profundos, característicos da erosão hídrica. Como explicar essa discrepância? Teria o Egito, em um passado remoto, um clima muito diferente do atual, com chuvas abundantes? A erosão da Esfinge levanta mais perguntas do que respostas, alimentando o debate sobre sua verdadeira idade e origem. Um olhar para o passado, um vislumbre do futuro. A Esfinge de Gizé, imponente e enigmática, continua a fascinar e intrigar pessoas de todo o mundo. Turistas, pesquisadores, místicos, todos buscam desvendar seus segredos, compreender seu significado. A Esfinge é um elo tangível com o passado, um portal para um mundo de faraós, deuses e mistérios. Mas também é um espelho para o presente, nos convidando a refletir sobre nossa própria história, nossa busca por conhecimento e significado. O significado do guardião. Qual o significado da Esfinge? Esta enigmática figura, com corpo de leão e cabeça humana, tem intrigado estudiosos e visitantes por milênios. Sua forma híbrida, unindo homem e animal, sugere a dualidade da natureza humana, a fusão entre força e inteligência. A Esfinge é um símbolo de mistério e poder, representando a capacidade humana de superar desafios e proteger o que é sagrado. Para os antigos egípcios, a Esfinge representava um guardião, um protetor dos templos e túmulos sagrados. Ela era vista como uma entidade que afastava o mal e protegia os segredos do além. Sua presença imponente inspirava respeito e temor, lembrando a todos a grandeza do poder faraônico e a importância da vida após a morte. A Esfinge era um lembrete constante da vigilância dos deuses e da necessidade de viver uma vida justa. A Esfinge nos convida a refletir sobre nossa própria mortalidade, a buscar um sentido para nossa existência. Ela nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e a encontrar a força e a sabedoria necessárias para enfrentar os mistérios da vida. Lendas e histórias sussurradas pelo vento. Ao longo dos séculos, a Esfinge inspirou inúmeras lendas e histórias. Alguns acreditavam que a Esfinge guardava a entrada para um mundo subterrâneo, habitado por seres mágicos e tesouros incalculáveis. Outros contavam histórias sobre a Esfinge como um ser mágico, capaz de falar e conceder desejos aos mortais. As lendas e mitos, passados de geração em geração, demonstram o fascínio que a Esfinge exerce sobre a imaginação humana.
E você? O que desvenda? A esfinge de Gizé, guardiã silenciosa do tempo, nos desafia a desvendar seus mistérios, a decifrar seus enigmas. Mas talvez a verdadeira magia da esfinge esteja justamente em sua aura de mistério, em sua capacidade de nos fazer questionar, imaginar, sonhar. E você? O que desvenda ao contemplar a esfinge?